feminina, irmãos, vão estar cantando o hino que tem como título Oferta Agradável. A tua palavra escondida e guardada no meu coração, também um salmo de Davi. Amém?
Também está projetado aqui. Juntos, queridos irmãos, vamos ler, amém? Romanos 10, versículo 17. Hoje nós vamos falar sobre tipos de fé. Existem muitos tipos de fé, pelo menos 10 tipos, porém eu não vou falar dos 10, amém? Eu vou falar, se Deus quiser, hoje apenas de 3, e talvez noutra pregação mais 3, até nós concluirmos, amém? Romanos capítulo 10, versículo 17. Juntos, vamos lendo. De sorte que até Romanos capítulo 10, versículo 17. Amém. Eu lembro-me que quando eu era bem pequena, criança, nós fomos convidados, era um culto de ações de graças. É assim, irmãos, quando eu cresci na igreja, glória a Deus por isso. Mas é uma coisa que eu vi e está se perdendo. Antigamente, quando as pessoas eram abençoadas, elas davam um culto de ações de graças na igreja e nas suas casas. O que é o culto de ações de graça? Eu dou esse culto de ações de graça porque fui curado, fui liberto, consegui um emprego, meu filho nasceu, não sei quem estava com problema, foi abençoado, Deus me libertou de não sei o que, eu ia morrer, mas fui libertado, não morri, estou vivo. Irmãos, a gente contava os milagres. Então, era uma irmã, ela testemunhou na igreja que ela tinha, irmãos, um sinal, sabe esses sinais que tem assim no corpo, né? E ela tinha um por aqui pela cara, e esse sinal foi crescendo, e ela foi mexendo. E quando foi ver, aquele sinal era um sinal canceroso, virou um câncer. Então, um câncer de pele. E eu lembro-me que eu era pequena, devia ter por aí 5, 6 anos de idade, mas eu me lembro como hoje, porque eu lembro do rosto dela, em que ela, tinha momentos que aquilo saía uma secreção, saía assim, parece como um pus, e eles tentavam, e ela tapava a cara, às vezes, tinha vergonha de vir na igreja. E ela foi curada como? A sua neta, crianças que estavam na casa assim, estavam brincando de fazer culto, de fazer igreja. Sabe, criança crente, criança que é crente, que vem para a igreja. Ele quando vai em casa, não vai brincar com Kung Fu Panda, não, irmão. Ele brinca a igreja. Como? Tem o pregador, tem a pastora Nádia, vocês sabiam disso? Tem a pastora Nádia, tem a irmã de Nádia, tem os bateristas. Eles dão testemunho, eles fazem o culto dele. E as crianças estavam brincando de fazer culto, Um canta, e a irmã dava glória a Deus, acho que até endemoniado tinha expulsado lá o demônio. Coisa de criança. E nisso aí tinha a hora da oração pelos enfermos. E as crianças estavam dizendo, não, vamos orar para o enfermo. Quem está enfermo? As crianças brincando. E a avó, que era doente daquele problema do sinal canceroso, estava ali vendo eles, controlando eles. Ah, não, e eles brincando de que um estava doente, o outro ia orar em nome de Jesus, essa coisa toda. E disseram, olha, vamos orar pela avó. E as crianças, os netos, mais os crianças dos vizinhos foram e impuseram as mãos na avó e oraram. Oraram, pela avó, mandaram a avó confessar Jesus, sabe como as crianças copiam os adultos. E a avó, amém, entrou na brincadeira deles ali. E eles oraram, fecharam o olho, minha mãe, no nome de Jesus, que a avó seja curada, esse sinal desapareça, a avó tenha saúde e a avó possa ir para a igreja conosco. E oraram. Acabou o dia, cada qual na sua casa. Aquela senhora foi dormir. Quando ela acordou no dia seguinte, ela notou que aquilo estava seco. Aquele sinal estava seco, estava molhado, saindo, estava seco. Ela disse, será possível que Deus ouviu a oração dessas crianças a brincar? Passou-se outro dia, aquela mancha foi reduzindo.
Irmãos, quando chegou domingo, que ela se olhou no espelho, não tinha mais. Os aquele sinal caiu, desapareceu. A oração daquelas crianças na brincadeira ali trouxe cura. E eu me lembro disso porque a igreja foi convidada, né? Porque como ela recebeu esse milagre, essa cura, ela disse: eu quero um culto de ações de graça na minha casa. Quero na igreja, né, dar o testemunho, mas quero na minha casa. E todo mundo foi para lá para cantar. Não é para comer, não, é para cantar, orar e dar graças a Deus pela graça que ela recebeu de cura. E ela ali foi testemunhando, e as crianças ali, né? E eu também era criança na época, eu me juntei com outras crianças, e queriam saber quem era a criança, mas não tinha, porque foram todas as crianças que oraram naquele momento pela cura daquela avó. Então, a fé é uma coisa, irmãos, especial. A fé é uma coisa que todo ser humano tem, sabia disso? A criança tem, o adolescente, o jovem, o adulto tem. Porque fé é crer. Por exemplo, tem pessoas que creem, né, que nós chamamos isso, e a primeira fé é a fé natural. O que é a fé natural? Você crer que o governo que está ali governando o país vai fazer um bom governo. Você espera, é aquela crença, aquela fé. Olha, temos fé nesse governo, quem sabe vai fazer algo bom aqui. Você, quando entra num avião, ou quando entra num autocarro, num táxi, você deposita, naquele momento, uma fé no motorista ou no piloto, para que ele saiba conduzir e não vai fazer acidente. Tem pessoas que viajam 14 horas. Em vez de, quando eu vou viajar de autocarro, eu começo a orar: Jesus, não deixa só me dormir. Mantenha-me acordado, Jesus. Eu fico aqui, porque, irmãos, 14 horas conduzindo é muita hora, né? Depois de 2, 3 horas você sente, o corpo dói. Então, muitas pessoas, a gente deposita a fé ali naquela pessoa. Então, isso é uma fé natural. É uma fé que é a base para confio que esta pessoa sabe o que está fazendo. Você, quando vai no hospital, ser operado, você deposita uma fé naqueles médicos e enfermeiras que eles saibam, né, o que estão a fazer ali na sala de operação. Então, isso é conhecida como uma fé natural. Todo mundo tem essa fé. Eu creio, é uma crença em algo, é um acreditar em algo. Até aqueles que dizem que não creem em Deus, eles creem em si mesmo. Ou creem na ciência, ou na física, ou na tecnologia, ou naquele conceito de certo ou errado, o que é certo, o que é errado. Então, isso é uma fé, a fé natural. Aí tem aquela fé que é conhecida como a grande fé. E eu quero que você abra a Bíblia ali em Gênesis capítulo 15, versículo 6, porque essa grande fé, ela muitas vezes ela começa muito pequena, ela não é uma coisa que é visível de inteiro, mas ela está lá. Vai lá, Gênesis é o livro do começo, Gênesis capítulo 15, versículo 6. E eu vou ler os 5 e os 6 para que você possa entender. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Gênesis 15 diz assim a palavra do Senhor: então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Então aqui nós vemos a grande fé do pai Abraão. O pai Abraão não tinha filho nenhum nascido de si ainda, e ele recebeu aqui uma promessa de Deus olhando para o céu. E a palavra do Senhor diz no versículo 6 que isso foi tão forte, que a palavra diz que ele creu, disse assim, ó, a palavra do Senhor, não sei como está na sua Bíblia, mas também diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Por justiça quer dizer, ele foi salvo porque ele creu. Ele não só ia ver isso que Deus ia fazer, mas ele obteve salvação. Foi-lhe imputado por justiça. E nós, quando vamos ali, em Hebreus, no capítulo 11, em que ouvimos falar dos heróis da fé, né, que são vários heróis da fé, tem aqui um deles, são vários aqui que é falado, mas um deles é o pai Abraão, e você nota que a Bíblia fala dele, Hebreus capítulo 11, vamos lá, capítulo 11,
E eu vou ler versículo 13 em diante, me acompanhe, eu estou falando da grande fé. A primeira fé que eu falei foi da natural. Você deposita uma confiança em algo, em alguém. A segunda fé é a grande fé. E diz aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daqueles de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tomar. Versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, e disse chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aí entra aqui os heróis, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que receberá a promessa, ofereceu o seu unigênito. Que promessa? Essa do capítulo 15. Então, nós notamos aqui, dentro do versículo 13, que muitas das pessoas que morreram em Cristo, ou seja, eles creram em Deus, creram no Senhor Deus, como é que você quer, e morreram, alguns não viram o cumprimento da promessa, o cumprimento daquilo que Deus lhes falou. Mas eles creram que ia ter. Lembra, a grande fé é uma fé que não é só tua. Ela vai alcançar as gerações. Ela vai alcançar teu filho, teu neto, teu bisneto, teu tataraneto, tá entendendo? Ela vai alcançar muitas pessoas. A grande fé é esta fé aqui que o patriarca Abraão tinha. E com ele muitos dos patriarcas. Que eram pessoas, irmãos, que não tinham este livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Eles tinham fé, a grande fé. Não é só a fé natural que você deposita em alguém que sabe o que está fazendo, mas é uma fé que você deposita em Deus. É a grande fé. Nessa grande fé, nós vemos que Jesus fala dela lá em Mateus capítulo 8. Vamos lá. Mateus capítulo 8. Eu quero que você abra, porque quando a gente abre a Bíblia e lemos da Bíblia, Deus fala conosco. Nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é só ouvir, agora você vai também estar. Então, Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. E pois também eu sou homem, tenho autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, vai, e a outro: vem, vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, versículo 10, irmãos, estamos lendo Mateus 8, 10, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei a fé, esta tal fé. Que fé é essa? É a grande fé. Ou seja, Jesus estava falando que naquele momento em que ele estava ali em Israel convivendo, ele estava aqui, o seu ministério começou aos 30 anos de idade. Então, antes desses 30 anos, ele não tinha visto alguém com a fé do centurião. Só que os centuriões eram romanos. Eles não eram judeus. Nem criam, nem sabiam, mas este criam. Então, a grande fé, ela não é depositada em algo que passa, mas em algo que é para sempre. Que é o ontem, o hoje e o eternamente, que é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aqui, ele elogia, né? Ele fala: olha, nunca vi esta fé. No meio do meu povo Israel não tem uma fé como deste centurião. Esse homem crê que daqui onde eu estou, se eu falar, a pessoa lá não sei aonde vai ficar bem. É essa grande fé que Deus quer que eu e você tenha. Veja só que aqui não eram judeus, aqui era um centurião, era um soldado, irmãos. Se nós fôssemos trazer para o dia de hoje, é como se fosse um policial.
uma polícia que crê em Deus. E ele não consegue chegar aqui na igreja, mas talvez pede uma oração aqui para nós, porque o seu filho está doente, ou alguém na sua casa está doente, e ele diz, olha, nem precisa vir na minha casa, eu sei que a oração que vocês crentes fazem vai curar. Essa grande fé, ela é algo que você decide se ela vai ser pequena ou grande, porque você não põe ela em homem, você põe ela em Deus. E você não duvida. Você vê que no Gênesis capítulo que nós lemos logo no início, 15, no versículo 6, diz que Abraão creu. É você crer. E ninguém vai roubar de você o que você crê em Deus. As pessoas podem falar o que eles falarem, dizer o que falarem, dizer, olha, não, vai ali, vai acolá, faz isso. Não. Eu creio, Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Eu estava assistindo um testemunho de um irmão, ele estava contando, em que os filhos foram estudar fora, estavam estudando no outro, bem longe de onde ele morava, e geralmente na época das férias os filhos voltam para casa. E este filho dele, 2 filhos dele que estudavam fora, numa outra cidade, numa outra faculdade, decidiram apanhar boleia com alguns amigos no carro, para poder economizar o dinheiro, que todo mundo vinha para aquela cidade entrando no mesmo carro. Só que o carro fez acidente. E aí ele recebeu uma notícia do hospital dizendo, olha, o seu filho estava no carro onde foi feito um acidente, um deles está consciente, e até pediu para informar, mas o outro está entre a vida e a morte. Então nós pedimos que a família venha aqui para dizer, porque ele estava naqueles tubos, onde mantém o teu coração e o teu cérebro acordado, ou seja, a máquina bate o coração para você. E esse filho que estava ali naquelas máquinas, é aquele filho que não quer crer. Amém? Ele faz meio umas rebeldias assim. E aquele pai naquele momento disse, Senhor, tu me deste uma promessa, uma profecia, que os meus filhos não iam morrer para servir a Satanás. Que eu ia, antes de eu morrer, nenhum deles ia morrer, que eles iam ser salvos. E que antes de eu morrer, eu ia ver meus filhos salvos. Como é isso que meu filho está morrendo? Senhor, eu creio na tua palavra, então Satanás e Espírito da morte, saem do corpo do meu filho agora. E ele veio, irmãos, ele veio com o seu carro, e ele disse, olha, conduzi 3 horas de tempo a orar e a expulsar o Espírito da morte, que estava no corpo do meu filho, porque eu me apeguei em quê? Na promessa que eu recebi de Deus, que eu ia ver o meu filho salvo e dentro da igreja comigo. Então ele chegou lá, ele era naqueles cuidados intensivos, entrou, pediu para entrar, ele chegou, ele pôs as mãos ali, e ele disse, Senhor, mais uma vez, eu não preciso te levar, mas eu vou falar por mim. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje na manhã. Tu me deste uma promessa, que o meu filho ia estar na igreja, que eu ia, antes de eu morrer, eu ia ver o meu filho. E agora o meu filho está aqui morrendo. Então eu rejeito esse demônio que quer roubar a minha fé, e a minha esperança e a minha bênção. Sai daqui! E começou a orar. E alguns que acompanhavam ele também, que estavam ali, oraram e creram. Ele foi para a sala de espera. Daqui a nada, as máquinas começaram. E corre enfermeira. E ninguém sabia o que era. Uns diziam, morreu, se calhar morreu. E ele dizia, não, o meu Deus me deu promessa. Que eu ia ver o meu filho na igreja. Não é um filho, é os meus filhos. Um eu sei que está na igreja, que é esse que está aqui vivo, aqui, do meu lado aqui, do lado dele. Mas esse outro aqui, eu não de Jesus, eu creio. Quando chegaram lá, o rapaz tinha acordado, estava tentando tirar aquilo da boca, porque, irmãos, é horrível. Aquela coisa que te põe aqui na boca para você respirar é uma coisa horrorosa. E ele estava engasgando com aquilo, E as enfermeiras já diziam, calma, calma, vamos tirar. Ele nem se lembrava de nada do que tinha acontecido. Ele só se lembrava que o carro voou e não sabia o que tinha acontecido com ele. Foi ressuscitado lá da morte, irmão. Uma pessoa que os médicos já iam pedir para o pai, ela desliga aqui porque vai ficar caro. Fé. Crer, se apoderar de promessa. O centurião creu que a palavra que Jesus falasse tinha tanto poder que não precisava nem entrar na casa dele. Abraão nem viu Deus, nem viu. Ele só creu.
Então, nós precisamos aprender com os nossos personagens bíblicos, nossos patriarcas aqui da Bíblia, fé. Tem uma outra fé que é conhecida como a fé da semente de mostarda. E a terceira fé que eu quero falar hoje, que está ali em Mateus capítulo 17. Fé da semente de mostarda. Mateus capítulo 17, versículo 20. Esta fé, o Senhor Jesus Cristo falou sobre ela. Ele não falou mal dela. Ele apenas reconheceu que existem, Mateus capítulo 17, versículo 20, eu acho que é isso aí, né? Aquela fé pequenina, diz assim a palavra do Senhor, já encontrado, diz assim, e disse-lhes, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, Jesus aqui, ele via, deixa eu explicar o que estava acontecendo aqui. Havia um jovem, um rapaz, que estava endemoniado. Ele tinha um problema na mente, na cabeça. Ele era um doente mental. Mas, para além de ser um doente mental, ele tinha, a Bíblia, não sei como está na sua, mas na minha está escrito lunático. Lunáticos são aquelas pessoas que, quando a lua fica cheia, eles ficam malucos, sabe? Tem essas pessoas. Às vezes o pai e a mãe têm que trancar no quarto, porque quando a lua fica cheia, vira a cabeça. E esse jovem tinha esse problema, essa doença. Só que nesse caso aqui, este jovem, ele tinha um problema espiritual. E o que acontecia é que o pai dele queria cura, e levou ele nos discípulos, e os discípulos, coitados, não conseguiam expulsar aquele espírito. O espírito manifestou, o espírito das doenças mentais, o espírito que trazia aquela loucura durante a lua cheia, manifestou-se aqui, e começou uma grande gritaria aqui, e ninguém tirava o demônio, e chamaram Jesus. E Jesus, no versículo Mateus 17, versículo 17, diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Então, o Senhor mostrava aqui que o grande problema das pessoas que têm fé do tamanho de uma semente de mostarda. E a semente de mostarda, irmãos, é realmente muito pequena mesmo. Tá? É muito parecida com a semente de couve. Sabe aquela couve de estaca, que fica aquelas bolinhas? É assim mesmo que é a semente de mostarda. Porém, quando a sua couve, depois que você planta, ela começa a dar, você fica feliz, né? Nunca imaginaste que daquela sementinha pequenininha da couve ia sair aquelas lindas, maravilhosas couves que você vai pôr no seu carinho. Assim é a fé de semente de mostarda. Mas Jesus dizendo, ó geração incrédula e perversa. Então Jesus identificou o problema do pai, o problema das pessoas que estavam ali, e o problema que a geração da sua época tinha. Eles eram incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê. E perversos. Perverso é o quê? É aquele que faz o mal e tem prazer em fazer o mal. Então, hoje não mudou. A geração em que nós estamos, as pessoas não querem mais saber de Deus. Não querem. Por exemplo, eu contei aqui no início que nós fomos fazer um culto de ações de graça na casa de uma irmã, quando eu tinha por aí uns 6 anos, porque ela foi curada de um sinal de cancro, porque os seus netos, mas as crianças da vila ali, oraram por ela. Fomos lá cultuar a Deus, dando um culto de ações de graça pela cura da irmã. Ela queria que não só os outros soubessem que a sua fé em Cristo e a fé dos seus netos em Cristo trouxe cura para ela. Ela queria que toda a irmãozinha, ela convidou a vizinhança inteira, e todos vinham ver a cara dela, e foi uma coisa ali, e foi maravilha aquilo ali. Aqui nós vemos o quê? Um endemoniado, um jovem endemoniado, os discípulos não conseguem, e Jesus, ele diz, olha, eu vou dizer como é que você consegue se libertar do problema espiritual. Começa a crer, com uma semente de mostarda. Então essa é a terceira fé. É a fé da semente de mostarda. Ela é uma fé pequena. Talvez você, se
por ver, né, a geração perversa, por estar em contato com pessoas que fazem o mal, por você ver que tem pessoas que não creem mais em nada, pessoas que só vivem só para si, egoístas, às vezes somos contaminados, irmãos, e já não cremos mais. Mas Jesus, ele nos chama hoje a olhar para a sua pequena fé, como na semente de mostarda, e começar a usá-la, porque desta pequena fé, o Senhor, ela pode ser pequena, mas ela é pura, porque ela é semente. Veja só, não é uma semente falsa, não é uma coisa de plástico. Ela é uma semente verdadeira. Então o Senhor está nos chamando hoje a essa terceira fé. Se a sua fé não é como a fé do Abraão, está entendendo? Não é como a fé do centurião, mas talvez a sua fé é como deste pai aqui. Talvez até dos discípulos ali que já depois desistiram até de expulsar aquele demônio. Mas o Senhor está dizendo, olha, pega essa tua fé, porque a semente que é a palavra de Deus que está na tua vida, ela vai fazer com que esta fé que você tem em Deus cresça. Diga amém. Amém. Se a tua fé for fé de semente de mostarda, o Senhor não está falando mal de você. O Senhor está dizendo, eu quero que você pegue a tua pequenina fé, essa uma sementinha que você tem aí, e você creia que dela vai sair uma árvore, que dela vai sair aquelas couves que vai alimentar vários meses, muitas pessoas dentro. O Senhor quer que você pegue ela, porque ela é pura, essa fé é pura. Só que ela está sufocada. E como ela não recebeu a palavra, ela não foi alimentada, ela não está só semente. Mas para ela se tornar viva, ela tem que cair na terra. E a terra é o quê? É o teu coração, é a tua vida. Aqui é a palavra do semeador que o pastor Júnior falou na quinta-feira, quando esteve aqui. É uma fé pequena, pode fazer pequenas coisas, mas pequenas coisas que vão se transformar em coisas grandes. Porque note aqui no Mateus capítulo 17, o Senhor, ele chega e ele diz assim, versículo 21, esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O que é verdade, tem certos demônios que para sair de certas pessoas, você vai ter que jejuar e orar alguns dias. E depois ir lá fazer a libertação. Há outras pessoas que não, às vezes um comando aquilo sai. E aí o Senhor, ele continua dizendo aqui, ó, versículo 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos outros homens e matá-lo-ão. E ao terceiro dia ressuscitará e eles se entristeceram muito. Jesus, quando falou essas palavras, não falou para eles se entristecer. Jesus disse, olha, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. A tua semente, para ela crescer, ela tem que entrar na terra. E quando ela é coberta pela terra, parece que vai morrer, mas não morre. Ela se abre. Então, o Senhor está nos convidando, nesta manhã, a usarmos esta semente. Pequena como é. E crer que vai ser liberto. Porque esse moço aqui, quando você vai ler em Marcos capítulo 9, versículo 14, também em Lucas capítulo 9, versículo 37, até o 45, quando você vai ver que é a mesma história, você nota que Jesus pega o menino pela mão e repreende aquele demônio, de surdo, mudo, demônio da morte, repreende e o menino é curado. Mas antes disso acontecer, houve uma coisa entre o pai da criança e Jesus ali. Eu creio que está tanto em Marcos como também em Lucas. Vamos ali em Lucas capítulo 9, 35. Vamos ver ali. Primeiro Lucas 9, 35. Só para você ver os detalhes aqui. É a mesma história, Lucas 9, do versículo 37. Vamos ler 37, 39. O pai do menino explica, olha, esse espírito o toma, Lucas 9, 39, o toma, ele clama, despedaça, espuma e depois o larga. E aí ele explica, olha, versículo 40, eu levei aos teus discípulos para que o expulsassem e não puderam. E Jesus repete a geração incrédula, de novo, versículo 40 e 41. E quando você nota aqui, no versículo 42, e quando vinha chegando o demônio, o derribou e convulsionou, é claro, quando o demônio sabe que ele vai perder a sua casa, ele faz confusão. É por isso que antes de você receber o teu milagre, tem muita coisa que acontece. Já notou?
antes de você receber vitória, antes de você começar a ver o teu milagre, parece que agitou tudo. Parece que mobilizaram o mundo inteiro contra você. É igual a que estava aqui. O demônio manifestou no miúdo que ninguém conseguiu nem segurar. Mas o Senhor quer que você pegue essa tua pequena fé. Aí vai aqui, ó. E todos, versículo 43, né? E todos estavam pasmados, né, desta majestade de Deus, e maravilhando-se todos das coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde, pois, esta palavra em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem nem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendesse, e temiam interrogar. Então, quando está essa confusão toda aqui, você nota que Jesus cura o menino e entrega para o pai. Quando você vai para Marcos, que eu falei aqui, que é Marcos capítulo 9, só para nós podermos encerrar aqui esse culto, pode avisar as crianças aqui, daqui a pouco já vão cantar. Quando você vai para Marcos, né, no capítulo 9, vamos lá, Marcos capítulo 9, do versículo 14 em diante, mas eu não vou ler tudo. No versículo 23, para encurtar, Jesus estava falando com a multidão, porém o pai da criança entendeu que algo precisava mudar na sua vida. E aí ele fala para Jesus, né, o seu problema, e disse-lhe, versículo 23, disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus disse ao pai. E logo o pai do menino, versículo 24, com lágrimas disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, a fé dele era do tamanho de uma semente de mostarda, que precisava crescer. E a sua fé não cresce, irmãos, em coisas fora de Deus. A sua fé só cresce em Cristo. Por isso ele disse: Senhor, tira a incredulidade. Tira o que está de mal em mim. Aumenta essa fé. Mas em Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a sua fé vai crescer se você ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, vamos dizer que a sua fé não é do pai Abraão, que creu sem ouvir nada e sem ter Bíblia. A sua fé não é como do centurião, que nem conhecia o Deus de Israel, mas creu. Talvez a sua fé seja como desse pai, que era um judeu, que cria em Deus. Mas naquele momento ele estava torturado, irmãos, ali oprimido pela opressão da sua geração. Mas ele tinha uma fé pequena. E ele utilizou. É isso que Deus quer que você aprenda a usar. A sua pequena fé. Para que dela você encontre o quê? A cura para a tua alma. Então, nós vemos aqui que depois dessa situação toda, no versículo 27, Jesus, aquilo que eu falei, Marcos capítulo 9, 27, Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E Jesus disse: esta casta não pode ser expulsa, não pode sair por coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Por quê? Porque o que o jejum faz conosco? Ele vai mudar Deus? Ele vai mudar quem? A nós. O jejum vai controlar Deus? O jejum vai controlar quem? A nós. Tem isso é um testemunho de um pregador famoso, ele conta isso, que o pai dele era crente, até da igreja presbiteriana, e ele tinha um desejo muito grande de ser crente como o pai, mas ele não conseguia, porque ele gostava de mulher. Ele era mulherengo. E ele conta isso no testemunho dele. E ele disse: olha, eu entristecia muito meu pai, porque o meu pai era pregador da palavra, ia para a igreja, a minha mãe missionária, e eu, quando fiquei adulto, comecei a me meter com não sei quantas mulheres, começou uma maluquice, e eu não conseguia me controlar. Aí o meu pai um dia chegou, perguntou para mim, seu irmão lá falando: filho, tu quer ser liberto? Ele disse: quero, pai. Tu quer parar com essa vida? Quer? Tu quer ter uma família? Quer? Desse jeito não vai, filho. Mulher ali, mulher acolá, mulher todas as horas, onde você vai ter mulher? E essas mulheres depois vêm aqui em casa fazer confusão? Não pode, meu filho. O pai, coitado, também estava assim. E ele olhou para o pai
pai disse, pai, eu quero ser liberto, mas eu não tenho a força que tu tens. Ele disse, filho, vou te ensinar algo. Leu este Marcos capítulo 9. O rapaz disse, pai, mas eu não estou endemoniado. Eu disse, não, filho, mas tu está oprimido. Nós vamos jejuar aqui. 1 mês. Tu não vai pegar a mulher 1 mês. Tu não vai tocar em mulher em 1 mês. Tu vai orar e jejuar comigo aqui 18 horas de jejum. Pai, eu não vou conseguir. Tu vai conseguir porque eu, a tua mãe e você vamos fazer junto esse jejum. Tu vai ler a Bíblia conosco, tu vai orar conosco, tu vai cantar conosco, tu vai clamar, tu vai entrar aqui no pó, tu vai fazer jejum, tu não vai assistir televisão, nem rádio, tu não vai, ele tem mania de fugir para jogar bola, tu não vai jogar bola, tu vai te meter em nada que é do demônio. Ele disse assim, nada do bar, tu vai levar por 1 mês, eu, você e tua mãe vamos jejuar e orar para a tua libertação. Tu quer, filho? Quero, pai. Tu crê, filho? Creio, pai, mas eu não sei, eu não consigo orar, então vamos orar. Jejuar e orar, 1 mês. 18 horas de tempo por dia. Ele disse que na segunda semana, ele disse que na primeira semana foi um sofrimento, ele tinha fome, ele tinha dor de cabeça, ele tinha vontade de pegar a mulher, via a mulher que estava tarado por as mulheres, mas ele dizia, em nome de Jesus eu vou ficar liberto, demônio da prostituição sai, demônio do sexo pervertido sai, ele orava, demônio da bebida, ele tinha vontade de beber, ele queria ir para o bar beber, porque ele bebia, ele ia para o bar, sentava no bar, bebia, depois ia se meter com as mulheres. E depois, irmão, de 2 semanas já estava calminha. Com 3 semanas já estava controlado. Com 1 mês, já estava liberto. Porque o jejum, ele te ensina a controlar a tua carne. Ele disse, depois disso, nunca mais. Eu ia para a igreja, eu me levantava de madrugada para orar. Eu ia para o monte, as pessoas diziam, vamos para o monte orar 3 dias. Eu ia para o monte orar 3 dias. Eu ia, irmão, acabou. Aí eu descobri o segredo para a libertação. É jejum e oração. Para eu ser liberto. Aí eu disse para o meu pai, pai, tu me ajuda? O que agora? Para eu orar e jejuar para os meus amigos serem salvos. Que estão tudo lá, fazendo o mesmo erro que eu. E eles não têm um pai como eu tenho. Ele disse, meu filho, e ele era daquela época, irmãos, de 1970, onde tinha 60 e 70, né? Quando surgiu aquele movimento hippies. Que eram umas pessoas que se vestiam colorido, fumavam muita droga, dizia paz e amor, aquela gente toda esquisita. Não tomava banho, é complicado. E os amigos dele eram assim, todos não tomavam banhos, só fumavam, só se drogavam, toda aquela confusão dos hippies. E ele foi lá, ele começou a orar e jejuar. Ele orava e jejuava, um dia ia lá, pegava um amigo, tu quer sair dessa queda? Então bora fazer jejum e oração. 1 semana ficava liberto. Agora eu, tu, meu pai, minha mãe. Ele disse, olha, coitado do meu pai e da minha mãe, que a minha mãe chegou numa hora para ele disse, chega filho, chega, é um jejum e oração, chega. Por quê? Tudo que é amigo dele que estava lá, era jejum e oração, e aquele que tinha sido liberto tinha que jejuar e orar pelo colega que realmente estava oprimido. E ele disse, a minha casa chegou a ficar com 30 pessoas hippies, porque esses hippies, irmão, vivem em qualquer lugar, não tem casa, vive debaixo das pontes, vive nos carros. E ele disse, a minha casa ficou cheia dos hippies, que eram meus colegas, meus amigos, que agora estavam libertos. E meu pai disse, filho, e agora? Agora eu disse, eu não sei, pai. Eu disse, você que é o pastor, pai. Você, pai, disse, meu Deus, temos que abrir aqui uma igreja para os hippies. Para esses que não são mais hippies, que agora são libertos. Porque agora nós temos que ensinar a palavra para eles, porque para eles permanecerem na libertação, tem que ouvir a Bíblia. E, irmãos, e eles tiveram que criar, e disse assim, olha, eu fiz, o meu pai e a minha mãe, criei um novo ministério na vida do meu pai e da minha mãe, e para mim também. Então ele disse, olha, você que está com algum problema aí, que é muito sério, você não consegue se libertar, e você crê, começa a orar e jejuar. Começa com um dia. Jesus mudar você. E ele foi fazendo isso, porque muitos desses hippies estavam debaixo da droga, então eles tinham aquela abstinência da droga. Irmãos, ele converteu muita gente, ele conta esse testemunho com muita alegria, dizendo, eu fui liberto, porque sim, o meu pai orou, ele tinha fé que eu ia ser salvo, mas um dia ele me confrontou. E eu disse, pai, eu não consigo parar, eu quero parar, mas eu não consigo. Disse, filho, vou te ensinar o segredo. Jejum e oração, a casta de demônio, que só saem da sua vida, da sua família, do teu corpo, se você orar e jejuar. Porque não necessariamente você vai ficar igual o jovem lunático.
mas talvez aquilo te leva para um erro e você precisa dominar a tua carne. Amém? Então se levanta agora, eu quero orar por você em pé meio amanhã, onde você está no seu lugar. E eu chamo já o do culto, que vai estar dando a palavra de oferta. E irmãos, pega esta pequena fé. Jesus está aqui. Se a sua fé é grande, então crê que os outros vão receber mais fé agora. Amém? Se você, a tua fé é do Abraão, é do centurião, aleluia. Se não é, crê comigo aqui agora, que Deus pode fazer algo. Feche seus olhos aqui. Eu vou te dar 2 minutos para você falar com Deus. Como aquele pai do jovem falou. Ele disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tira de mim essa incredulidade. Então vai falando com Deus aí. O que você quer que Deus tire de você para você crer mais? O que você quer que Deus faça na sua vida para a tua fé crescer? O que você quer que Deus haja no seu coração para que a tua fé vai brotando mais e mais? E começa a orar aí. Eu vou te dar 1 minuto para você orar. Pai Santo que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teus filhos estão aqui, Senhor. Eu incluído com eles, Pai. Nós pedimos, Senhor, tira de nós a incredulidade. Tira de nós, meu Pai, o medo. Tira de nós qualquer iniquidade. Nos ensina a controlar a nossa carne. Nos ensina a não nos comprometermos e não permitir, Senhor, que o mundo, a geração que está no mundo, que está talvez idólatra, que talvez está, Senhor, perversa, que está incrédula, venha nos influenciar. Pai, em nome de Cristo, eu te peço agora, há poder no teu nome, Jesus Cristo, há poder no teu nome, Deus amado. Tu és o Deus criador de tudo, eu invoco o teu nome junto com o teu povo aqui. E nós imploramos a ti, Deus, que não queremos permanecer da mesma maneira, queremos uma fé que move montanhas, essa que tu falaste, Jesus. Queremos uma fé, Senhor Deus, que vai dizer, sai daqui, vai para ali. Uma fé, Senhor Deus, que tu nem tinhas visto antes em Israel, mas tu viste naquele centurião. A fé que fez teu servo Abraão crer, Senhor, nós precisamos ter a nossa fé aumentada. Então eu te peço, em nome de Jesus Cristo, põe desejo no coração de cada um aqui, para querer ouvir mais e mais da tua palavra, para querer estar mais e mais na tua igreja, para querer trazer almas para ti, para poder crescer em ti. Eu te peço, Senhor, que cada um que aqui está, Senhor, possa ser tocado desta maneira, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã. Você vai ler aqui 3 vezes comigo. Levanta com o alto dos teus braços. Com fé, declara aqui agora. Vamos usar a palavra de Deus, a nossa boca. Isso aqui é a palavra de Deus. A nossa boca, a nossa mente. Vamos falar 3 vezes, mas você vai falar com autoridade, vai crer. Amém? Não fala triste não, fala com autoridade. 1, 2 e 3, vá. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versos. Mais uma vez, vai lá. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versos. Mais uma vez, mais alto, vai. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versos. Levanta teu braço para cima, assim, olha para cima, assim. Fecha teus olhos. E diz assim, Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu venho a ti, pedindo perdão dos meus pecados, confessando a ti, e confessando a minha incredulidade. Eu te peço, Deus, o teu perdão, do teu perdão, me lava, o sangue de Jesus Cristo, e enche-me com fé, enche-me com fé, enche-me com fé que move montanhas, fé que ganha almas para ti, Senhor, fé que crê, Senhor, sem ver, enche-me com a tua fé. Eu recebo em nome de Jesus Cristo a fé que vem do meu Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Pega a tua mão, põe na sua cabeça. Diz, eu recebo em nome de Jesus Cristo a fé do Senhor Jesus Cristo. E eu recebo o dom de fé para exercitar quando Deus quiser que eu exercite. Eu recebo agora ânimo na minha vida. Eu recebo agora alegria na minha vida. Eu recebo agora autoridade na minha vida. Eu
Eu recebo agora, em nome de Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus. Que ela seja multiplicada e que ela vá tocando os meus familiares, outros que me conhecem, os meus vizinhos, colegas, conhecidos, conheçam esta fé em nome de Jesus Cristo. Agora lê aqui de novo, com teus braços para cima, 3 vezes, vai aqui. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Outra vez. De sorte que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus. Romanos. Mais uma vez. De sorte que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10. Quem ouviu aqui a palavra de hoje? Amém. A fé entrou? Amém. Agora faz assim, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vai saindo da minha vida todo demônio e todo mal, praga, maldição, encantamento, bruxaria, feitiçaria, mal olhado. Em nome de Jesus Cristo, está cancelado. Sai da minha vida. Todo demônio que traz incredulidade, falta de fé, que traz falta de amor, vai sair em nome de Jesus Cristo. Eu recebo agora do meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus. Eu recebo agora, em nome de Jesus Cristo, a vitória. Eu recebo agora, em nome de Jesus Cristo, o Espírito de Deus. Unge-me, Senhor. Unge-me, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Mais uma vez, lê aqui. Só que a fé Ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando vier alguma coisa, te meter coisa na cabeça, fala esse versículo, diz, olha, incredulidade, esse espírito que veio soprar aqui, fora em nome de Jesus. Senta aí para a palavra de oferta. Professora, acho que... Eu sou cristã. Eu sou cristã. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu vou crescer. Eu vou Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo no vazio. Não, 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 você não pode entrar. Toca, 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 toca. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, oh, vem me morar. Toca, 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 toca. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me faz entrar. Toque, 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 alguém deseja entrar.
Jesus Cristo. A verdade é a vida. Amém. Não deixa o mal entrar, não. Ele vem devagarinho e deixa Jesus entrar, vem para tomar a casa toda. Irmãos, algumas pessoas não têm ideia do alcance do trabalho que Deus nos comissionou fazer nesse lugar. Some people have no idea how far we can go and do the things God has commissioned us to do. Nós continuarmos a fazer a mesma coisa. We continue doing the same thing over and over again. Não sei como é que você está aí. I'm not sure how you are today. O que eu sei é que se você puder ver isso que nós vemos todos os dias, All I can say to you is that if you see what we see every day, tu vai ver que é possível a tua vida ter um sentido novo. it is possible for your life to have a new meaning, a new purpose. Há bilhões de pessoas no mundo Billions of people in the world que estão piores do que você. are worse than you right now. Isso aqui, vivem pessoas aqui, Here, this place, as you can see, there are people living here right now com condições mínimas. with very minimum conditions to Eles survive. não têm tempo de pensar em depressão, They have no time to think about depression e nem tirar a or vida. even take their own lives. Aqui é viver um dia por um dia. Here is to live a day and then another day. Eu quero que você entenda isso. I want you to understand this. Trabalho missionário é isso. Missionary work is this. É levar amor, Is to take love, fé, faith, esperança hope, e confiar que vai ter milagre. and then trust that in the Lord that there will be miracles. Isso é a nossa vida. This is our life. É o que nós fazemos. It's what we do. Junte-se a nós. Join us. Seja parte Be disso. part of this work. Que Deus abençoe sua May vida. the Lord God bless your life. É uma coisa muito simples, né? Mas é dado de coração. Cada uma de vocês. Vocês merecem muito mais do que isso. Deus sabe que vocês merecem muito mais do que isso.